Boa noite, igreja. A música, ela mensagem, né, da necessidade do homem não estar sozinho, né, a necessidade que nós temos de ter a presença constante do Senhor em nossa vida. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre um tema. O tema é os perigos de nós navegarmos pelos mares da vida sem uma orientação divina, né? Eu quero falar nessa noite de um naufrágio onde 276 pessoas naquele barco sofrem um naufrágio, mas por graça, por misericórdia, nenhuma vida é ceifada. E quando a gente fala nos mares, caminhar nos mares da vida, navegar pelos mares da vida, nessa minha caminhada cristã, nós temos visto algumas pessoas navegar pelos mares da vida e, infelizmente, alguns tomaram alguns rumos que se distanciaram da presença do Senhor. Se deixaram se levar por alguns ventos, por algumas influências, e essas pessoas hoje, alguns estão fora do caminho do Senhor. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando a gente começa a navegar influenciado por tantas ideologias que a gente vive hoje. Hoje há uma normalidade dentro de algumas práticas de vida, onde pessoas têm aberto a mão da companhia de Jesus, da companhia de Jesus. Acabamos de cantar, não me deixe, Senhor, não me deixe. E isso, às vezes, tem sido um desejo não muito almejado por alguns. Alguns têm procurado viver longe de Deus, porque quando você vive perto de Deus, quando você cultiva uma intimidade com Deus, você começa a tapar os teus ouvidos para algumas vozes que tentam te levar para alguns rumos que vão te levar à destruição. À destruição. Caminhos que vão te levar para lugares que, infelizmente, você vai ter sofrimento, você vai ter tristezas, você vai chorar por ter escolhido um caminho errado. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 27, do verso 8 ao verso 25. Naufrágio onde Paulo está presente nesse navio. E eu quero extrair desse texto algumas verdades do perigo de nós navegarmos pelos mares da vida sem a orientação divina. Atos, capítulo 27, do verso 8 ao verso 25. Eu vou ler na minha versão, que é um pouco diferente da versão da igreja, mas que os irmãos acompanham, que o sentido é o mesmo. Diz assim na minha versão: e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Perto do local estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Há uma orientação de Paulo do perigo dessa navegação. Acompanhe o texto. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento,
dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado esta para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa de Sirte, amainados as velas, assim foram à toa, e andando nos agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançando ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partisse de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto o que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, que eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde Paulo, em Jerusalém, após a sua terceira viagem missionária, Paulo é acusado de profanar o templo. Paulo é acusado de justamente profanar o templo e ele é colocado em custódia romana em Cesareia durante 2 anos. Depois disso, ele apela para César e aí justamente vem a viagem, né? Isso está lá em Atos 21, do verso 26 ao 34. O perigo de nós navegarmos, meus irmãos, pelos mares da vida sem a orientação divina. E eu quero extrair desse texto 4 verdades, 4 advertências, que a gente olha para esse texto do perigo que é justamente a gente tomar algumas atitudes aonde os prejuízos são inevitáveis. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos está no verso 9, do verso 9 ao verso 13, que ele justamente, Paulo vai advertir aqueles homens que era perigoso navegar naquele mar naquela época. Segundo alguns historiadores, vai dizer que a partir de 15 de setembro até novembro não era possível navegar, não era possível, porque ali não havia bússola. Os navios eles eram guiados pelas estrelas, pelo sol, eles iam de acordo da maneira que ali eles tinham aquela orientação de acordo com as estrelas, né? A orientação vinha justamente do alto. E Paulo vai fazer essa orientação a eles: olha, não é prudente que a gente faça essa viagem. E Paulo vai dizer: olha, o prejuízo não vai ser só para o navio, para a carga, mas para as nossas vidas. Preste atenção, a advertência divina para cada um de nós: cuidado, porque há prejuízo a ser se nós formos fazer essa viagem. E Paulo ali, ele orienta aqueles homens, mas eles entendem que a primeira verdade, meus irmãos, é que a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Paulo orienta: olha, não vamos. Mas aqueles homens entendem que eles deviam caminhar, que eles não deveriam invernar naquele porto. Assim o texto nos diz. E assim não é diferente, meus irmãos, muitas das vezes na caminhada cristã, quando a normalidade hoje tem tomado conta dos nossos arraiais, porque é normal você fazer certos tipos de práticas que ferem o teu relacionamento com Deus. Mas, pastor Marcos, o fulano já fez, o ciclano já fez, e estão aí, pastor. Sabe, meus irmãos, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre é a voz de Deus. O centurião, meus irmãos, ele cria mais no piloto e no mestre. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali
Nos tempos antigos, como eu já te falei, era contraindicado navegar em alto mar após essa data de setembro a novembro. Naquela época, não existia a bússola, eles usavam justamente orientados pelas estrelas, pelo sol. No verso 13, quando eles partem dali, vai dizer que logo que eles partiram, eles experimentaram uma leve sensação de sucesso. Olha o que o texto vai dizer. Quando eles partem dali, eles experimentam uma leve sensação de sucesso. Eles achavam que a voz de Paulo era uma voz inútil, que Paulo estava errado, que Paulo não tinha razão daquela orientação ali, Paulo não tinha voz ali naquele navio, Paulo era um prisioneiro como outro qualquer. Não, meus irmãos, Paulo era o homem de Deus. E sabe o que nós trazemos para o dia de hoje? Sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes o pastor está pregando, o pastor está orientando, mas você vai dizer o seguinte: eu sou o dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E no começo tudo parece normal, tudo parece bom. A voz do pastor é uma voz inútil. A voz do pastor não é uma voz de Deus, não. O Deus que fala comigo fala também com o pastor. Quantas das vezes já escutamos isso? Não é isso, pastor Denilson? Não é isso, pastor Isaías? Quantas das vezes? Se Deus fala com o pastor, ele fala comigo também. E eu vou fazer da minha maneira. E aí, meus irmãos, o texto vai dizer que num pequeno momento o vento era brando, era calmo e eles pareciam ter sucesso. Eles pareciam ter sucesso. Mas prossegue no texto, o que vai acontecer? E o mar se transformou num monstro indomável. O vento brando fazia muita em confundir as circunstâncias que eles estavam vivendo. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente toma algumas decisões e isso é muito perigoso, e eu vejo isso às vezes na vida de algumas pessoas que eu já acompanhei na minha caminhada cristã. Quando você aconselha, te procura um conselho, você fala: olha, jovem, não faça isso, não tome esse caminho, que isso vai ser prejudicial na sua vida. Mas aí ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que ele tem que fazer daquela forma, porque todos fazem, que a voz da maioria muitas das vezes prevalece, meus irmãos. E aí ele toma a decisão, e aí vem as consequências. Vem as consequências. Meus irmãos, se nós pudéssemos ver a carranca do diabo nas tentações, jamais nós correríamos o risco de entrar nelas. Ele promete vida e arrasta seus escravos para a morte. Lá em Juízes, no capítulo 14, do verso 10, Sansão, mesmo sendo nazireu, ele não podendo beber vinho, mas ele dá uma festa de casamento. E era costume dos jovens da sua época tomar vinho nas festas de casamento. E ali começa, meus irmãos, justamente a derrocada de Sansão na sua vida. Ele faz o que era costume dos jovens da sua época, na festa de casamento, ter vinho, e vinho com abundância. E ali começa justamente a derrocada de Sansão. E a gente conhece o final da história de Sansão. Começa ali, justamente, o momento onde Sansão ele tem esse desprazer de descumprir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, o projeto que o Senhor tinha para a vida dele. Sabe, meus irmãos, muitos jovens têm naufragado no mar da vida, nos vícios, no sexo livre, na sensualidade, porque a maioria praticam. Muitos jovens estão vivendo um namoro de sexo livre, sexo à vontade, porque é normal hoje, é normal a sexualidade hoje. Você vê tantas coisas acontecendo, até dentro, às vezes, das nossas igrejas. É normal. E isso tem levado a voz da maioria a atrapalhar muitos caminhos dos jovens, muitos caminhos. E a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente escuta a voz da maioria, a gente vai realmente ver as consequências na vida daqueles que fazem tais escolhas. Mas existe também casamentos, meus irmãos, que têm naufragado. Sabe por quê? Porque na maioria
é normal trair a sua esposa, trair o seu esposo. Hoje a traição é algo normal na vida de alguns casais aí fora. E isso tem atrapalhado também muitos relacionamentos conjugais, relacionamentos têm naufragado no mar da vida, porque a voz da maioria tem atrapalhado o relacionamento conjugal. A voz da maioria, meus irmãos, nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre é a voz de Deus. E essa experiência que Paulo passa aqui, ele vai justamente nos mostrar isso. Que ele alerta aquele povo, olha, ele alerta aquele homem, o centurião, olha, não é prudente que a gente prossiga nessa viagem, vamos esperar. Mas eles entendem que tem que prosseguir. E no momento parece o vento calmo, tranquilo, que aquilo foi uma decisão certa. E não é diferente, sabe, jovem, quando você começa no teu relacionamento a ter um relacionamento sexual livre, nos primeiros momentos, o prazer é legal, o prazer é bom, mas depois vem as consequências. O adultério, no primeiro momento, é legal você adulterar, você ter relação com uma outra mulher, mas você depois vai justamente ver as consequências que vai ter na sua vida e na vida da sua família. A destruição. Ministérios têm ruídos, meus irmãos, sabe por quê? Alguns pastores têm feito do ministério a sua autopromoção. Eu sou o pastor tal, a minha igreja é a igreja tal, a igreja não é de Cristo, a igreja é do pastor. E aí o que acontece? Alguns ministérios nós temos vindo com tristeza, sendo caído, ruindo. Por quê? Porque justamente o ministério, dentro da sua maioria, hoje é um modismo muito grande. Falamos isso algumas semanas atrás aqui, sobre isso. Autopromoção, você tem que se autopromover, porque isso é normal, é uma normalidade. É a maioria que faz isso. Por que eu vou ficar sozinho? E a gente vê justamente ministérios ruindo por causa dessa autopromoção. Pastores que fazem do seu ministério uma autopromoção e não aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a função do pastor. É isso que ele tem que fazer, apontar para Cristo e não apontar para ele. Não, ele simplesmente é um instrumento, é um vaso de honra nas mãos do Senhor. E aí, meus irmãos, depois que a gente vê que a voz da maioria levou a esse pequeno incidente nessa navegação, a gente vê também uma segunda verdade, uma consequência, que é a impotência. Meus irmãos, quando nós entramos, olhamos e vivemos de acordo com a voz da maioria, e a gente toma decisões que não é a decisão de Deus para a nossa vida, a gente começa a se sentir impotente. Por que impotente, pastor? Olha o que diz o verso 14 ao 17. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, você já não tem mais controle do seu barco. Você já não tem mais controle da sua vida. Há um sentimento de impotência. Você não consegue mais ter domínio da decisão que você fez. Os ventos são contrários. Os ventos te levam justamente a lugares que você não quer ir, a lugares que você não quer estar. Sendo o navio arrebatado, meus irmãos, nos deixamos ir à toa, perdemos justamente o controle do navio. A fúria do vento era tão rigorosa que eles perderam o controle do navio, ficaram à deriva. Há momentos em que você quer conduzir a sua vida para uma direção, mas as ondas revoltas superam a sua capacidade de gerenciamento. Você não tem mais gerenciamento sobre a sua vida. Aí você me fala, mas como assim, pastor? Muito simples. Quando você olha para um jovem que ele se envolve com drogas, com vícios, ele não tem mais controle da vida dele. Com muita tristeza, ali eu trabalho no Ponto Chique, ali em Padre Miguel, você vê aquelas pessoas que fazem uso do crack,
verdadeiros zumbis, verdadeiros zumbis. Pessoas que não têm mais controle da vida, dormem no meio da calçada, no meio das pessoas, sem condições nenhuma humana, com as roupas sujas, com o corpo todo, infelizmente, sabe, meus irmãos, de uma maneira triste de ver, porque um dia, meus irmãos, eles escutaram a voz da maioria: fulano fuma crack, eu também vou fumar crack. O fulano fuma crack, também vou fumar crack. E você vê justamente aquela vida ali jogada, já não tem mais gerenciamento da sua vida. Você vê, às vezes, justamente casais que um dia tiveram um relacionamento saudável, mas por um momento foram e traíram a sua esposa, o seu esposo, e vivem de uma maneira que já não tem mais controle também da sua vida, se perderam. Aquela prática já começou a ser normal, hoje é um, amanhã é outro, já não tem mais gerenciamento sobre o seu corpo, do prazer físico, do prazer sexual, não tem mais gerenciamento, é uma escrava do sexo, é um escravo do sexo. Sim, meus irmãos, pastor, isso é um extremismo, não é extremismo, isso é realidade, meus irmãos, isso é realidade, isso não é ideologia, isso é real. Mas por quê? Porque um dia escutaram a voz da maioria, fecharam os ouvidos para a voz daquele que está sempre te dizendo: cuidado, cuidado, a orientação divina, meus irmãos. Mas infelizmente há um sentimento de impotência, a crise torna-se maior do que suas forças, perde-se o controle da vida, perde-se o controle do casamento, até mesmo das finanças. Às vezes a gente toma atitudes quando você ouve a maioria e não busca a direção de Deus. E pasme vocês, uma certa época da minha vida, eu tinha lojas de imóveis e apareceu uma oportunidade de eu comprar uma loja em Campo Grande, ali bem próximo do onde o irmão José Bento tem, ali na Ferreira Borges, uma loja grande. E os amigos falaram o seguinte: Marcos, você vai ficar rico naquela loja. Você vai ficar rico, Marcos, lá naquela loja. Meus irmãos, em momento nenhum eu fui conversar com o meu pastor, pedir a orientação dele, o que ele achava que eu deveria fazer. Eu simplesmente, impulsionado pela ganância de querer ficar rico, realmente eu deveria ficar rico ali, eu fui e entrei naquela loja. Meus irmãos, em 6 meses quase que eu fali as demais lojas, quase que eu fali. Um investimento totalmente furado, saco furado. Sabe por quê, meus irmãos? Eu escutei a voz da maioria. Um servo de Deus que está dentro da casa de Deus. Em momento nenhum eu fui no gabinete pedir orientação ao meu pastor. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu estou pensando em fazer isso. O senhor quer orar? O senhor quer me ajudar em oração? Não, meus irmãos. Eu fui na orientação dos amigos, comerciantes. A visão humana. Nossa, ali passa muita gente. Aquela loja ali foi da Arapuã. Você vai ficar rico ali, Marcos. Você vai ficar rico. Meus irmãos, em 6 meses, quase que eu perdi tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que eu tinha construído, quase que eu perdi tudo ali. Não perdi por misericórdia e por graça, pastor Denilson. Por misericórdia e por graça. Teve um culto uma vez na igreja, e a gente estava lá na Pílula de Marechal, e a gente teve um momento lá de apelo, de você lá na frente, consagração, e fui eu e Vânia. E nós chorávamos igual criança ali na frente, lá na frente da igreja. Chorava. E chega um irmão, José Bento, líder dos casais da igreja. Muito engraçado, né? Ele chega: ô irmão Marcos, estou aqui para ajudar o irmão. Sei que o irmão deve estar atravessando uma crise conjugal, mas Deus é com os irmãos, Deus vai abençoar os irmãos. Nós vamos pagar um congresso que vai ter para a família em tal cidade. Nós vamos mandar você e a irmã Vânia, e Deus vai restaurar o seu casamento. Rapaz, e agora? Eu falei: irmão, graças a Deus o casamento está bem, o meu problema é outro. Sabe, meus irmãos, às vezes, abre parênteses, nós temos que ter cuidado a como nós vamos aconselhar aquele que está chorando. Nem sempre é o que a gente pensa. Nem sempre é o que a gente pensa.
A gente acha que quando o casal está chorando aqui na frente, a gente acha que é só uma crise conjugal. Existem outras dores, muitas das vezes, na vida das pessoas. É como o pastor Denilson falou hoje de manhã na mensagem. Quem acusa é quem? O pastor falou de manhã. É o diabo que acusa, meus irmãos. O diabo é que acusa. Então a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, de querer julgar os nossos irmãos. Mas voltando ao texto. E aí, meus irmãos, é muito perigoso que você, quando dá ouvido à maioria, você perde justamente, você tem esse sentimento de impotência, você não tem mais condições de conduzir a tua vida, porque você deixou se levar nos mares da vida por vozes que não são a voz de Deus, não é a voz de Deus que tem falado, mas você prefere escutar a maioria, porque a maioria muitas das vezes tem uma influência no teu ambiente de trabalho, tem uma influência, digo mais, hein, até mesmo às vezes das nossas igrejas. Você, em vez de escutar a voz daquele que anda com Deus, você que às vezes dá voz a pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor. E isso também é muito perigoso. Mas existe uma terceira verdade que o texto nos aponta, está no verso 18, 19. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A consequência, meus irmãos, além de nós darmos ouvido à voz da maioria, da gente perder o gerenciamento da nossa vida, a outra consequência é o prejuízo que isso nos dá na vida, o prejuízo material. Como isso causa prejuízo quando nós damos ouvidos à voz da maioria e não escutamos a voz divina. Isso acontece muito na vida dos jovens. Às vezes se toma decisões erradas na vida, antecipa algumas etapas do namoro e vem um filho antes, e aí você atrapalha os seus estudos, você atrapalha a sua vida profissional, e isso acaba causando prejuízo na sua vida. Casais que vêm, que às vezes lutam com tanta dificuldade, começam do baixo, do alicercezinho, constrói tudo junto, um patrimôniozinho, e aí por dar ouvidos à maioria, cai justamente nessa questão da traição. E aí você vê a igreja, você vê justamente sendo perdido aquilo que foi construído com tanta dificuldade, por causa de uma aventura, por causa de uma decisão errada, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir a voz de Deus. Prejuízos também emocionais, filhos, como os filhos sofrem com a separação dos pais. Quantos filhos hoje estão aí à margem do caminho? Por quê? Porque são filhos de pais separados, porque não tem uma direção, uma orientação de um pai, de uma mãe. É dividido nessa situação da separação. Eles experimentam prejuízo. Aquele navio, aqueles tripulantes, por eles não terem escutado a Paulo, o texto vai dizer, por causa do vento que batia forte no navio, eles abrem mão, eles jogam fora aquilo que tinha no navio lá, para ver se aliviava a carga. E é diferente, meus irmãos, na nossa vida, no nosso relacionamento com o Pai, quando nós damos ouvido à maioria e esquecemos de ouvir o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, e aí a gente começa justamente a viver isso, prejuízo nas nossas vidas, prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo relacional, ministérios, como eu falei, que acaba sofrendo por causa, às vezes, da vaidade. Como a igreja sofre por causa disso? Quantos estão longe hoje dos caminhos do Senhor porque colocaram a sua vida espelhada naquele pastor, e aquele pastor, infelizmente, por um descuido, pela voz da maioria, aquele pastor caiu. E quantos caem atrás deles, meus irmãos? Quantas famílias, não muito tempo, um pastor vem se separar de uma igreja. Meus irmãos, 4 casais, logo após que ele se separou, separaram também.
Separaram também, sabe por quê? Se o meu pastor separou, por que eu não posso separar? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque não estão ouvindo a voz divina. Paulo orienta aquele povo do barco: olha, não vamos navegar nesse mar que é perigoso. Vamos ficar por aqui. Vai ter perdas, não só para o navio, nem para a carga. O texto é muito rico, meus irmãos, mas para as nossas vidas. Para as nossas vidas, meus irmãos. Não seja egoísta antes de você tomar uma decisão. Antes de você tomar uma decisão, pense no prejuízo que vai ter na sua vida e naqueles que vos cercam. Às vezes nós somos egoístas, meus irmãos. Nós tomamos decisões pela voz da maioria e esquecemos que o prejuízo não vai ser só do navio, não só na carga, mas vai ser para as vidas também. Vidas que vão sofrer por nós não darmos ouvido à voz de Deus. O prejuízo na viagem da vida, meus irmãos, precisamos buscar conselhos e orientações daqueles que andam com Deus. Precisamos buscar conselhos e orientações daqueles que andam com Deus. Infelizmente, às vezes a gente busca conselhos com pessoas que se dizem até que são servos de Deus, mas que não têm vida nenhuma com Deus. Abrem a sua boca, mas não te abençoam em nada, em nada, em nada. Fala de tudo, menos do poder maravilhoso do Senhor. Falam de tudo, menos da graça imensurável do Senhor, da graça. Pastor Isaías, seu irmão passa por luta, confia que o Senhor está contigo, confia que Ele vai te sustentar, que Ele vai te fortalecer. Se teu casamento, meus irmãos, em nome de Jesus, atravessa dificuldade, creia que o Senhor tem poder para restaurar o seu casamento. O Senhor tem poder, é essa a palavra do homem de Deus, e não dizer separa, arruma um amante, não, em nome de Jesus, essa é a palavra do homem de Deus, é acreditar no casamento incondicionalmente, meus irmãos, é acreditar na família incondicionalmente, é acreditar no jovem incondicionalmente. Sexta-feira teve ali em casa o encerramento dos jovens, e eu fiquei olhando aqueles jovens, brincando, se alegrando. Eu preciso confiar nos jovens. Eles são normais, eles são alegres, eles gostam de pular, e pularam na piscina, e se molharam todo. É normal, meus irmãos, não há pecado nisso. Mas eu, como pastor, no momento certo, tenho que orientar eles. Olha, cuidado com o seu namoro, cuidado com a sua vida, com o seu relacionamento. Essa é a função do pastor, meus irmãos. Essa é a função da igreja. Mas, infelizmente, alguns têm fugido do convívio da igreja para outros convívios aí fora. E aí começa a dar ouvido a coisas que não vão edificar, a coisas que vão atrapalhar a sua vida. No momento, o texto vai dizer que o vento era favorável. Não é assim, meus irmãos, com o pecado? Quem nunca pecou aqui? Sabe que ninguém nunca pecou? Alguém nunca pecou? Levanta a mão aí, por quê, né? Alguém nunca pecou? Como é que é o pecado? O pecado é ruim, meus irmãos? Não. No momento não parece legal o pecado? Bonzinho, agradável. E depois? E depois, meus irmãos, quando você se curva diante de Deus e tu começa a falar: Senhor, como Davi, sonda-me, Senhor, prova-me, Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor Deus, e guia-me pelos teus caminhos eternos. Não é assim, meus irmãos? Davi pecou, ele desejou Betseba, uma mulher bonita, o texto vai dizer que ela era formosa, e ele desejou, ele teve ela como mulher. Foi gostoso para ele, com certeza, senão ele não teria feito o ato. Mas e depois, meus irmãos? Quando Natan bate a porta dele: Davi, o seu filho vai morrer. Esse filho vai morrer, Davi. E Davi, meus irmãos, rasga as suas vestes, e ele chora, e ele clama que não, tira a minha vida, mas não do meu filho. O seu filho vai morrer, Davi. E Davi, ele entende, meus irmãos, que ele tinha pecado, e ele vai dizer: Senhor, sonda-me, prova-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos eternos. Sabe, meus irmãos, o pecado
de imediato os ventos são favoráveis. Mas o texto vai dizer que depois veio a tempestade, o vento começou a bater forte no navio, o vento começou a bater forte, e é assim que ele bate na nossa vida. No início tudo é muito bom, tudo é muito legal, é proveitoso, mas o vento vai bater, meus irmãos. O vento vai bater, mas em nome de Jesus, essa é uma noite de restauração, meus irmãos. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de restauração. É isso que o Senhor ministrou no meu coração, meus irmãos. É isso que o Senhor ministra. Existe ainda uma quarta verdade, do verso 20 ao 25. Há uma desesperança daquele povo que está naquele navio. Eles vão dizer: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança de ser salvo. Eles falaram: olha, essa tempestade não vai passar, o vento está batendo forte demais, não há mais solução para o nosso problema, não há mais solução para o nosso problema. Na desesperança, meu Deus, em meio ao mar revolto da vida, precisamos de homens de Deus, meus irmãos, para cuidar de nós. No verso 20, eles falam isso: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No 17, eles temiam darem a costa de Sirte. Essa costa de Sirte, que fala lá no verso 17, era um local conhecido como cemitério dos navios. Eles falaram o seguinte: nós vamos morrer porque o navio está indo a caminho da costa de Sirte, o local conhecido como cemitério dos navios. No verso 21, Paulo vai dizer para eles, Paulo trazendo à memória a consequência da desobediência: se vocês tivessem me ouvido a mim e não tivessem partido de Creta, assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Paulo traz à memória deles. Sabe, pastor Marcos Vinícius, se você não tivesse tomado aquela decisão da loja, naquele momento, você não estaria passando por esse incômodo, por essa angústia que você está passando. É isso, meus irmãos, que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Talvez, se você em algum momento deu ouvido à maioria e não escutou a orientação divina, é isso que Paulo traz à memória daqueles homens. Olha, se vocês tivessem ouvido a minha orientação, vocês não estariam passando por tais situações. Sabe, meus irmãos, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque aquelas vidas, nenhuma delas se perderam. Porque Deus prometeu a Paulo que nenhum deles morreriam, meus irmãos. Nenhum deles morreriam. Olha o que Paulo vai dizer no verso 21, ele traz essa memória. No verso 22 ele fala o seguinte: tenham bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós. No 23 ele vai dizer: Deus esteve comigo esta noite. Lá no 34 ele vai dizer: nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de um de vós. Isso é uma frase proverbial, meus irmãos, ela significa salvação da morte. Paulo vai dizer isso para eles: calma, calma, vocês erraram, vocês foram desobedientes, vocês deram a voz à maioria, mas nenhum de vós vai morrer, nenhum cabelo da vossa cabeça vai cair, porque o Senhor falou comigo. Essa é a diferença, meus irmãos, do homem de Deus, o homem que tem intimidade com Deus, que no momento de desesperança, ele tem uma palavra de esperança. Calma, calma, Deus vai cuidar, Deus vai trabalhar, Deus vai ajudar, Deus vai restaurar. Por mais que você errou, por mais que você falhou, por mais que você deu voz à maioria, mas Deus vai cuidar de você, Deus vai te tirar, o barco vai quebrar, o barco vai naufragar, mas você não, porque eu estou convosco, eu estou convosco, eu vou cuidar de você, por mais que você tenha falhado, eu vou cuidar de você. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. No verso 34 ele fala isso.
No verso 24, ele vai dizer: Deus te deu a todos, Deus fala isso para Paulo, Deus te deu todos, nenhum se perderá. Promessa de Deus a Paulo ali, que todos chegariam são em Roma. Meus irmãos, eu quero concluir esse sermão. A voz da maioria, meus irmãos, muitas das vezes, ele tem levado algumas pessoas a caminhos que parecem ser caminhos retos, mas no final são caminhos de morte. A voz da maioria tem estragado muitos relacionamentos familiares, porque as ideologias, tudo parece ser normal hoje, cada vez mais surgem mais ideias novas, a sexualidade está no nosso meio, tudo é muito normal, tudo é muito natural, e isso tem atrapalhado, tem confundido muito a mente dos nossos jovens, muitos questionamentos dos jovens, por que é pecado, por que isso é pecado, por que isso é pecado, porque a maioria tem levado muitas pessoas a caminhos errantes. Isso gera impotência, meus irmãos, ingerência da própria vida, isso gera prejuízo, isso gera desesperança. Sabe, lá no verso 41 vai dizer que o barco encalhou e quebrou. No 41, no 44 vai dizer que aconteceu que todos chegaram à terra salvos, todos chegaram salvos à terra. A desesperança, meus irmãos, humana, não fecha as cortinas para a intervenção divina. A desesperança humana, ela não fecha as cortinas para a intervenção divina. Que Deus abençoe, que Deus seja com a minha vida, com a sua vida. Fechamos os nossos ouvidos para a voz da maioria. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe.